Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Código 3. Eu sou a Giovana e hoje, juntamente do Dr. Eduardo, vamos trazer um tema muito importante e atual, que é o uso das tecnologias no atendimento pré-hospitalar. Nós estamos aqui hoje e um grande intuito do nosso podcast é a aprimoração técnica dos colegas, né? Dos colegas médicos, dos colegas enfermeiros, técnicos de enfermagem e socorristas. Então, todo o nosso podcast é voltado para vocês, para a melhoria da técnica e do conteúdo. Porém, hoje nós vamos falar de um fato muito importante, que é o aprimoramento técnico e tecnológico das viaturas, dos profissionais, dos equipamentos envolvidos no atendimento pré-hospitalar. Doutor Eduardo, muito obrigada pela presença. Gostaria de mandar um abraço ao Dr. Márcio Nakashima, que está de férias. Então, vamos lá. Então, a PH tem evoluído muito, né? E com isso veio a necessidade da gente aprimorar a tecnologia envolvida no atendimento. Desde telefonia, central de regulação, viaturas, equipamentos, até manuseio e chegada com esse paciente no intra-hospitalar, né? Por que a tecnologia, então, virou uma parte essencial do atendimento pré-hospitalar, Edu? Faz uma pontuação aí para nós. Então, a tecnologia ela vai nos dar mais robustez no atendimento, né? Então, vai melhorar ali a agilidade no atendimento. Então, hoje nós temos aí sistemas que podem nos ajudar, softwares que podem nos ajudar com relação a isso. Então, muitos SAMUs já contam com software de atendimento. Ainda, acredito eu, não desconheço, mas acredito eu que ainda existe SAMU que está na mão ainda, preenchendo folhinha de papel. Isso é uma tendência a ser mudada. Então, a grande maioria dos SAMUs do Brasil hoje, eles contam com o software de atendimento, e esse software não é só para a central de regulação, esse software também é para a viatura. Então, algumas viaturas têm celulares corporativos nessa viatura, que essa ocorrência chega para o celular, algumas viaturas têm o tablet já embarcado na viatura. Então, quando a ligação cai lá para o atendente, na central de regulação, é feito lá todo o cadastro dessa ocorrência, o médico regulador regula essa ocorrência, fala toda a história clínica desse paciente, dá prioridade para o atendimento, dá o código de deslocamento para esse atendimento, e aí o RO empenha a viatura através do tablet. E o socorrista vai estar ali dentro da viatura, vai estar vendo o tablet, já consegue ver o local da ocorrência, já abre o GPS, então já vai sendo direcionada a viatura para esse local, já vai tendo toda a história clínica desse paciente, e ali nesse sistema já é possível, né, dar a saída da viatura, a chegada no local, a saída do local, a chegada na referência. Então, traz uma agilidade para esse atendimento, né? Traz uma rastreabilidade para esse atendimento. Então, a tecnologia vai ajudar muito. A tecnologia vai nos ajudar a tomar condutas, tanto no suporte básico quanto no suporte avançado. Então, o médico regulador ele vai ter, dependendo do quadro do paciente, maior robustez para essa conduta, qual referência que ele vai utilizar para esse paciente, e também dá maior... a gente consegue gerar indicadores desses atendimentos, né, através do sistema. Então, a gente consegue gerar indicadores de tempo de resposta, de tempo de deslocamento, por onde que essa viatura passou. Então, tem viaturas hoje do SAMU que são todas georreferenciadas. Então, a gente sabe que local que essa viatura está, a gente consegue fazer desvio de ocorrência. Então, a viatura está em uma ocorrência de menor prioridade, a gente sabe onde é que essa viatura está, caiu uma ocorrência de maior prioridade, a gente desvia essa viatura porque ela já está mais próxima da cena. Então, agilizem muitas coisas a tecnologia no pré-hospitalar. Você que está escutando esse episódio, está achando que a gente vai falar sobre compressor torácico e videolaringo, a gente vai, mas mais para frente. A tecnologia envolvida no atendimento pré-hospitalar, ela começa desde o sistema de telefonia e os softwares que são utilizados, então, para o cadastro desse chamado e dessa ocorrência. O que o Eduardo falou sobre os exemplos, né, sobre o que o Eduardo falou. Estamos na rua. Nossa equipe aqui, nosso papel aqui é de intervenção. Quando a gente recebe esse chamado via tablet, a gente consegue ver, às vezes são informações que não são possíveis de serem passadas pela central num primeiro momento, por conta da prioridade do atendimento, por conta da demanda na central. Então, na hora que ela cai no tablet, eu não preciso mais me comunicar com a central, eu consigo ler tudo o que está escrito ali, idade, endereço, nome do paciente, nome do solicitante, abrir esse endereço no tablet e me guiar pelo GPS do tablet até ler o que o médico regulador escreveu.
que ele conversou com o paciente na cena, como esse paciente está, pagou uma parada cardiorrespiratória. Poxa, o paciente está dentro de um banco, tem um profissional da saúde fazendo compressão torácica, o paciente está assim, está assado, eu consigo saber ali tudo que ele escreveu e me preparar para essa cena. Ao mesmo tempo que eles conseguem localizar a gente pelo georreferenciamento, chegada, saída, chegada no local, saída do local, chegada do destino. E conforme a gente vai andando, né, a gente vai salvando, a gente vai atualizando esse tablet. Então, o médico regulador também consegue ver as mudanças que eu tenho feito no sistema e muitas vezes quando eu não consigo me comunicar com a central, seja por alguma situação de emergência, ou então seja por ausência de sinal de telefonia, o médico consegue ir lendo ali, vou atualizando o sinal vital. Poxa, ele já viu que o meu paciente está hipotenso, às vezes está desaturando, coloquei lá que o paciente é cardiopata, está fazendo um pico hipertensivo, está desaturando, ele consegue ali ter uma noção até eu poder fazer a passagem nesse caso. Isso é um exemplo muito inicial, a gente vai continuar falando sobre as tecnologias, mas só para vocês terem uma noção de como funciona o nosso trabalho, né? Então, vamos lá. Com isso, a gente também consegue fazer um acionamento mais assertivo das equipes, dos chamados que realmente precisam de intervenção, lembrando que não é todo chamado que entra na central que vai ser despachada a viatura, redução dos erros operacionais, então, locais mais assertivos, e principalmente, falando agora como para uma profissional do atendimento pré-hospitalar, respaldo de equipe, né? Então, ó, a gente chegou, a gente esteve no local, a viatura está lá, georreferenciada, foi enviado para um caído em via pública. Chegamos no local, não tem o caído, mas o solicitante está lá, o nome. Você é o fulano? Pois então, assina aqui para mim, eu preciso dos seus dados. Tudo isso respalda a nossa equipe, agiliza o nosso lado e o nosso lado para o salvamento da vítima, mas também isso é uma questão de respaldo para a equipe. Respaldo jurídico, né, Giovana? Dizendo que a gente esteve lá, a gente consegue comprovar que a gente esteve lá, tem a comunicação que é toda gravada. Sim. E também tem o georreferenciamento mostrando que a gente esteve naquele local, naquele momento, né, e não foi localizada a vítima. Tudo isso são exemplos, tá, gente, que a gente está dando. E ao mesmo tempo que eu tenho muitos meios para me comunicar, eu tenho celular corporativo, a gente tem rádio, a gente tem aplicativos no telefone, tudo isso faz parte da cadeia de sobrevivência. Então, a gente tem o acionamento, eu chego no local, informo o médico regulador sobre a situação, o médico regulador vai acionar o serviço hospitalar para poder receber esse paciente. Tudo via tecnologia, né? Tudo utilizando telefone, tudo utilizando tablet, tudo utilizando softwares. Então, tudo isso envolve a tecnologia do atendimento pré-hospitalar. Indo mais adiante, então, nós temos os equipamentos para diagnóstico e tratamento. Então, aqui, já falando sobre nós, ultrassom portátil, dispositivos para manejo de via aérea, sejam ele videolaringoscópio, AirTrack, outros dispositivos para manejo de via aérea, e o famoso compressor torácico, né, que a gente utiliza bastante. E também temos aí falando sobre viatura, macas, de última geração, dimensionamento de ambulâncias, ambulâncias que são preparadas de uma forma mais avançada para transporte dos pacientes graves. Então, tudo isso é o que está envolvido quando a gente fala sobre tecnologia, né? Então, é isso, pessoal. Então, o que é isso que a Giovana está falando são melhorias que eu acho que o serviço pré-hospitalar está em evolução, né? Então, a gente tinha um serviço pré-hospitalar há 10 anos atrás, e ainda hoje a gente encontra os mesmos equipamentos do que 10 anos atrás em muitos locais que tem aí o serviço pré-hospitalar, tá? Então, o governo, quando ele manda a viatura, né, ele manda uma viatura padrão para todos os municípios, e os municípios eles podem ir se adequando da melhor forma possível, né? Existe um futuro muito promissor com relação, inclusive, às viaturas, né? Então, falando sobre tecnologias nas viaturas, esses dias a gente pôde ver o bombeiro de São Paulo, ele adquiriu uma nova viatura, uma unidade de resgate. Além de ela conseguir transportar o paciente, ela também tem água para poder apagar um pequeno incêndio. E nessa unidade de resgate do bombeiro, então a gente vê ali onde que a vítima e os socorristas eles ficam lá dentro. É uma unidade de resgate muito maior, então é mais conforto para o paciente, é mais conforto para a equipe poder estar trabalhando. Essa viatura nova que chegou para o bombeiro, né, coisa que é muito pretendida aí para o SAMU nos próximos anos, é uma viatura
mais confortável do ponto de vista de amortecimento, de suspensão. Então, ela tem suspensão a ar. Isso melhora muito a qualidade do atendimento à vítima, não só o conforto da equipe, mas a melhora do atendimento à vítima, tá? Ela tem maca elétrica, então melhora a ergonomia do socorrista, então o socorrista não precisa ficar fazendo aquele esforço absurdo para embarcar a vítima. Ela consegue abaixar para a gente chegar na altura da maca, então a maca já entra direto ali no baú da viatura. Então, isso é tecnologia, pessoal. Isso é tecnologia que está sendo aí empregada a cada dia no serviço pré-hospitalar de emergência, né? Então, vai desde a viatura até softwares de atendimento, meios de comunicação, que a Giovana está falando. Então, a gente pode ter comunicação via rádio, a gente pode ter comunicação via rádio satelital, né, que o rádio é comunicado através de sinais de satélite, então barreiras como montanhas, essas coisas, não dificultaria essa comunicação. A gente pode ter comunicação via aplicativos de celulares, né, como se fosse antigamente que a gente tinha aquele Nextel, né, Nextel da vida. A gente tem comunicação via o tablet, então a gente consegue receber todas as informações da central de regulação através do tablet. A gente tem aplicativos que a gente consegue colocar no celular para a gente também estar recebendo nos celulares corporativos essa comunicação da central. Então, as tecnologias existem, as tecnologias estão aí para serem usadas, estão disponíveis, cada dia mais temos mais tecnologias, basta a gente querer fazer essa utilização. E por que a gente está falando tanto de comunicação, né? Melhorar a comunicação tanto do solicitante com a central de regulação e da central de regulação com a equipe de intervenção, tudo isso muda tempo-resposta, melhor diagnóstico, tanto do médico, melhor empenho das viaturas, tanto falando aí do papel do médico regulador, melhor comunicação e referenciamento desse paciente já na mão da equipe de intervenção. Então, tudo isso parece ser muito sutil, mas isso faz muita diferença. E quando a gente já está dentro da viatura com esse paciente, ter os melhores equipamentos para poder fazer uso, com certeza vão fornecer o melhor desfecho, né? Então, por exemplo, é uma vítima de trauma e eu tenho que restringir o movimento da coluna cervical desse paciente, mas ele está precisando de uma intubação orotraqueal. Eu poder abrir o colar dele e não precisar fazer tanta mobilização utilizando um videolaringoscópio é de extrema importância, até porque a intubação orotraqueal na viatura é complexa de realizar por conta da posição do paciente, espaço confinado e tudo mais. Eu estou com um paciente dentro da viatura, paciente grave, aí um IAM, o paciente evolui com uma parada cardiorrespiratória dentro da ambulância. Eu tenho um compressor torácico para poder continuar com o transporte desse paciente em RCP. Intuba, começa a administração de droga, mas não para o transporte dele, porque eu tenho a possibilidade de fornecer uma RCP de boa qualidade com a utilização do compressor torácico, com certeza muda o desfecho desse paciente também, tá? Além de que, outros exemplos, ventiladores portáteis, bombas de infusão, DEAs e monitores multiparamétricos de última geração. Esses dias a gente participou de um atendimento com a equipe de suporte básico e que o DEA estava instalado. E eu nunca tinha visto isso. O DEA contava os segundos para fazer a pausa. Então, não só a gente sabe que o DEA faz a pausa a cada 2 minutos, a gente se programa para fazer a pausa, mas o DEA estava em contagem regressiva para a gente saber a hora que ele ia pausar. Ele não estava avisando, mas na tela ele avisava a hora que ia parar. Não toque no paciente, mas lá na tela tinha uma contagem regressiva para a gente saber que a hora dele fazer a pausa já estava se aproximando. Por quê? Porque aí eu consigo minimizar interrupções. Isso aí. Minimizar a interrupção no meio da RCP. Então, é um DEA de última geração, é um DEA que está ali para ajudar a gente, e é um DEA que está me ajudando ali a fornecer uma RCP de alta qualidade, porque, primeiro, ele vai desfibrilar, segundo, ele está me ajudando a minimizar a interrupção da RCP. Outro dado importante, a gente participou lá da Expo Emergência, né, do seminário sobre atendimento pré-hospitalar e resgate de acidentados, e o colega lá falou, o doutor Hamilton também mencionou que existem ideias que a gente consegue ver o ritmo do paciente dentro da RCP, né? Tem uma modalidade do DEA que chama C into CPR, então a gente consegue ver o ritmo desse paciente
durante a ECP de alta qualidade, sem a interferência da compressão e da ventilação, para ver o ritmo que esse paciente está e se programar para desfibrilar e minimizar interrupções durante a ECP. Então, tudo isso faz diferença, né? Isso aí. Então, a gente tem os equipamentos super complexos, né, caros hoje, também tem os mais baratos, que a gente ainda não tem em muito serviço pré-hospitalar. Por exemplo, eletrocardiógrafo, né? As viaturas, quando vêm para o SAMUS, elas não têm o aparelho de eletrocardiograma embarcado, né, no suporte básico de vida. O município pode colocar? Pode colocar perfeitamente. O que vai ajudar isso? Por exemplo, então, o suporte básico de vida foi atender uma dor torácica. Chegou na dor torácica, já faz ali o eletrocardiograma, solicitado pelo médico regulador. Esse eletrocardiograma, ele é enviado a foto para o médico regulador vê o traçado desse eletrocardiograma, vê se tem alguma patologia nesse eletrocardiograma, por exemplo, um supra do segmento ST, indicando um infarto agudo do miocárdio. E aí, isso pode dar para o médico regulador uma robustez muito grande para onde que ele vai enviar esse caso, né? Se ele não tivesse ali o eletrocardiograma, muitas vezes ele iria enviar esse caso para uma referência secundária, um hospital secundário, né? Por exemplo, uma UPA que ele iria enviar. Chegaria na UPA e iria fazer um eletro, nossa, está com supra. Está com supra? Tá, vai precisar de uma hemodinâmica. Tem hemodinâmica na UPA? Não tem. Então, se o médico regulador está lá na rua ainda o paciente, já sabe que esse paciente já fez um eletrocardiograma dentro de um suporte básico, já sabe que esse paciente está suprado, ele pode referenciar esse paciente para uma unidade que já tenha um serviço de hemodinâmica, né? Melhorando muito o tempo-resposta, né? O tempo porta-agulha, o tempo porta-hemodinâmica desse paciente, então minimizando atrasos ali no atendimento desse paciente na reperfusão coronariana. Então, eletrocardiógrafo em suporte básico, maravilhoso. Gostaria muito que todos os serviços pré-hospitalares de emergência tivessem, né, justamente para isso. E não só isso também, não só ajudando na referência desse paciente, mas também já ajudando no tratamento. Já tem ali uma suspeita de um infarto agudo do miocárdio, uma síndrome coronariana aguda, a gente já pode entrando com medicações já no suporte básico para esse paciente também. O médico regulador já pode prescrever no AS, clopidogrel, né? O paciente já está muito hipertenso, pô, vamos fazer um captopril sublingual para esse paciente. Então, é de extrema importância ali o eletro nessas viaturas. E não só o eletro, né? A gente está falando aí, reitero, cadeia de sobrevivência. Então, foi feito o eletrocardiograma, foi feito o diagnóstico de um IAM, a telemedicina aí é fundamental, né? Fundamental. Via telefone, via aplicativos aí no smartphone, para o médico regulador poder tomar conduta assertiva em relação ao desfecho e o destino desse paciente. Então, a gente já sabe que a tecnologia ela vem para ajudar e nos auxiliar os profissionais, auxiliar os pacientes e salvar muitas vidas. Mas nós também temos limitações e desafios, né? Algumas limitações e desafios, então, Edu, para a gente poder falar. Primeiro, falando de telefone, a gente depende das linhas telefônicas, né? Então, a gente depende das linhas de conexão e, muitas vezes, da internet para o funcionamento desses equipamentos. Além de energia, né, gente? Então, isso faz diferença. Outra coisa, não adianta botar um equipamento super aprimorado na mão de um profissional que não tem o treinamento adequado. Então, tudo isso exige treinamento das equipes, né? Para poder manusear o equipamento com cuidado e de forma assertiva. Seja um telefone, seja um tablet, ou então seja um compressor torácico. O mau uso dos equipamentos pode diminuir a vida útil. Então, queda, depreciação do patrimônio, tudo isso faz diferença também. Além de que tudo isso envolve um custo e manutenção, não adianta só comprar o equipamento, né? A gente vai precisar gerir ali suprimentos. Então, por exemplo, videolaringoscópios possuem lâminas descartáveis. Eu preciso ter um estoque dessas lâminas para poder utilizar o equipamento, senão não adianta eu ter o equipamento disponível. Além de que, muitas vezes, a gente também utiliza câmeras, né, nas viaturas ou então com os profissionais. Tudo isso faz parte também de protocolos de atendimento, não a nossa equipe, né, lógico. Mas policiais, às vezes a gente participa de alguns atendimentos aí com outras equipes de outros órgãos, e eles usam câmeras para a segurança deles mesmos e até para fins educativos. Tudo isso também envolve privacidade, a gente não pode esquecer da Lei Geral de Proteção de Dados, certo? Isso aí. Eu acho que o maior desafio é o querer, né? Infelizmente, o serviço pré-hospitalar,
no Brasil inteiro, às vezes é um serviço muito pouco valorizado. E a gente só vai ver a importância dele a hora que a gente precisar, né? Então, é um apelo que a gente faz aí para os gestores municipais, estaduais e federais, que é para olhar com melhores olhos ali para o serviço pré-hospitalar, porque todo mundo um dia pode precisar, né? Eu sempre falo que o serviço pré-hospitalar vai atender do mais rico ao mais pobre ali, então ele vai atender a população toda. Então, o mais rico ele não vai contar com um helicóptero que vai vir num hospital convênio. X, do convênio dele, do convênio que ele paga tanto por mês, para poder salvar ele. Quem vai salvar ele, muitas das vezes, vai ser bombeiro, vai ser SAMU, Polícia vai ser Militar. guarda-vida, polícia militar. Então, a gente precisa com que essas equipes estejam bem treinadas, precisa que essas equipes estejam capacitadas, que essas equipes estejam com os melhores equipamentos e medicamentos possíveis, né? Outra coisa também importante, né, Edu? Não é uma realidade nossa ainda, mas a gente tem equipes do SAMU atuando no atendimento pré-hospitalar no sul do país, carregando bolsas de sangue, né? Sim. Então, tudo isso envolve a bolsa de sangue precisa ficar refrigerada, né? Então, tudo isso envolve uma tecnologia também para o transporte. Mas as vítimas de trauma, mas toda ambulância anda com a bolsa de sangue? Não. A equipe sai da base sabendo que vai atender uma vítima de trauma potencialmente grave, com uma potencial hemorragia, ela já sai equipada com a bolsa de sangue para poder iniciar a transfusão desse paciente já no ambiente extra-hospitalar. Além de que outras tecnologias máquinas de gasometria. Então, a gente consegue avaliar os níveis de choque desse paciente já no extra-hospitalar, realizando pequenas dosagens fracionadas para a realização de gasometria também no ambiente extra-hospitalar. Isso é Brasil, tá, gente? Isso a gente está falando do Brasil, né? Isso aí. Vamos dar uns exemplos aí de casos reais. Eu separei um caso meu aí de atendimento que foi muito surpreendente para a gente poder discutir, que é a realização do POCUS dentro da viatura utilizando ultrassom portátil. A nossa unidade de suporte avançado foi acionada para um atendimento de uma mulher, uma vítima feminina, com dor torácica, em residência. E aí a colega empenhou o suporte avançado com uma suspeita de síndrome coronariana aguda. A princípio era uma dor tipicamente anginosa, né? Quando a gente chegou lá, a nossa equipe do suporte avançado se deparou com uma paciente jovem, a princípio ali de meia idade, sem comorbidades, com histórico de utilização de drogas ilícitas, mas estava sem efeitos de entorpecentes no momento, apresentando taquidispneia e dor torácica, né? Paciente visivelmente cianótica, saturando 78% em ar ambiente, taquidispneica com uso de musculatura acessória, com relatos de dor torácica há 3 dias. Visivelmente a gente viu que a paciente ali era potencialmente grave. De início já imaginei que não poderia ser uma síndrome coronariana aguda. Realizei a ausculta brevemente dela ali, com o estetoscópio somente, e vi que ela tinha uma ausculta abolida no hemitórax à direita. Falei, será que é um pneumotórax espontâneo? Bom, não tinha outros sinais clínicos de pneumotórax, mas a gente tinha ultrassom portátil na viatura e foi possível avaliar, fazer um POCUS pulmonar dessa paciente já dentro da viatura, já no fornecimento de oxigênio, monitorizada, com acesso venoso pego. Ela apresentou melhora do desconforto com oxigênio, a gente não precisou fazer nenhum outro tipo de procedimento para a estabilização dela. Foi possível realizar o POCUS, né? A paciente estava estável ali no momento. O POCUS pulmonar mostrou o sinal da água-viva dentro do tórax dessa paciente, né? Para quem não sabe, o sinal da água-viva é o lobo pulmonar ali nadando no líquido, né? Então tinha líquido no tórax dessa paciente, não era possível avaliar no POCUS o que era, mas tinha líquido no espaço pleural dessa paciente colabando o pulmãozinho dela. Por isso que a ausculta dela estava abolida e ela estava com essa queixa de dor torácica e de espineia. Na chegada do intra-hospitalar, o colega depois me forneceu o raio-x dessa paciente. Ela tinha um derrame pleural volumoso no lado direito, né? Então, precisou passar por toracocentese de alívio, precisou ficar hospitalizada e tudo mais. Acabou que não era uma dor torácica, e sim, né, um acometimento pulmonar aí, um comprometimento do B dessa paciente com um derrame pleural volumoso colabando o pulmão direito dela. E aí, Edu, conta pra nós um caso seu aí utilizando tecnologia. Tem vários casos, né, que a gente pode estar contando, né? A gente usa todo dia, né? A gente usa quase todos os dias as tecnologias que a gente tem. Graças a Deus, o serviço que a gente trabalha tem muitas tecnologias, tem um parque tecnológico muito grande.
E sobre compressor torácico, né, para quem ainda não teve a oportunidade de usá-lo, de utilizá-lo, é uma tecnologia que ajuda muito a equipe pré-hospitalar. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, a gente estava num atendimento de um paciente em parada cardiorrespiratória, a equipe do suporte avançado chegou, iniciou ali com as compressões torácicas, fez a monitorização, desfibrilou esse paciente, instalamos o compressor torácico começou a trabalhar, foi feita intubação orotraqueal desse paciente com videolaringoscópio, era um paciente obeso, então pacientes obesos já têm uma via aérea mais difícil, paciente de estômago cheio, tá, que compromete também ali a laringoscopia, compromete A ventilação desse a paciente. ventilação, compromete a intubação orotraqueal. Então, foi feita a intubação orotraqueal com videolaringoscópio, que facilita muito nessa hora. E esse paciente apresentou um retorno da circulação espontânea, né? Preparamos esse paciente para o embarque, suspendemos ali a compressão torácica, preparamos esse paciente para o embarque, fizemos a melhora da hemodinâmica desse paciente, embarcamos esse paciente na viatura, mas embarcamos de que forma? Com o paciente monitorizado e com o compressor torácico acoplado nesse paciente. Pausado. Pausado, com certeza, mas de pronto uso, né? Então, por que de pronto uso? Porque esse paciente é um paciente ainda que continua grave, é um paciente que pode apresentar uma nova PCR, né? E aí iniciamos o deslocamento desse paciente para o hospital de referência, após lá a comunicação com a central de regulação, e durante o caminho o paciente apresentou uma nova PCR. Quando ele apresentou uma nova PCR, nós apenas iniciamos de novo o compressor torácico, tá? Então o compressor torácico está aí para isso, pessoal. Com o humano, seria muito difícil e arriscado o humano ele ir comprimindo dentro de uma viatura em velocidade, em código 3, passando em sinal vermelho. Por quê? Porque compromete a segurança da equipe, né? E não é uma RCP efetiva, né? O posicionamento já está inadequado. Só quem já trabalhou em pé dentro de uma ambulância sabe disso. Quando vai fazer uma curva, tem que ficar se equilibrando, tem toda essa parte. Então, com o compressor torácico, é possível a gente fazer um transporte com RCP de alta qualidade, né, e com segurança para o paciente, com segurança para a equipe. Então, a gente iniciou o compressor torácico foi fazendo lá a RCP, fizemos a infusão de adrenalina, porque ela estava num ritmo não chocável, e o paciente apresentou um novo retorno da circulação espontânea durante o trajeto, né? Então, olha a importância da tecnologia, o quanto a tecnologia nos ajuda num caso desse. Vou pedir para você fazer mais uma pontuação, Edu, porque a sua experiência no atendimento pré-hospitalar é muito mais vasta que a minha, em tempos e serviços que você já trabalhou. Me chamam de velho, né? Mais ou menos, Dá a sua opinião aí sobre o avanço da tecnologia no pré-hospitalar. Mais ajuda do que atrapalha ou só ajuda? Assim, eu sou um fanático da tecnologia, todo tipo de tecnologia, principalmente quando a gente vai falar do ambiente pré-hospitalar. A gente viu aí na atualização da ARRA, não recomendando o uso do compressor torácico, por exemplo, de maneira rotineira, isso. PCR de maneira rotineira, né? Porém, eu tenho uma crítica muito grande a essa recomendação da ARRA, uma crítica pessoal, não é uma crítica baseada em evidências. Por quê? Porque a grande maioria dos estudos que foram feitos para a ARRA fazer esse apontamento, a ARRA, para quem não sabe, é a American Heart Association, foram feitos estudos em ambiente intra-hospitalares, com equipes grandes, né? Então, tinham várias pessoas para estar revezando ali a compressão torácica, tinha uma equipe só para anotar o horário das medicações, do horário dos choques, tinha um coordenador da equipe só para orientar as pessoas, corrigir ali eventuais falhas que estão tendo no atendimento, uma pessoa só para fazer a desfibrilação, coisa que é muito distante da realidade do pré-hospitalar. Então, no pré-hospitalar, a maior equipe que a gente tem ali, às vezes, são 3 pessoas, que é uma unidade de suporte avançado, e muitas unidades de suporte básico, hoje em dia, já estão tripulando em 3. E aí, se a equipe não utiliza o compressor torácico, por exemplo, a equipe ela começa a entrar em exaustão. E ela não, geralmente, vai ter só aquela ocorrência para ela atender. Então, a gente chega muitas vezes já aconteceu comigo, acho que já aconteceu com a Giovana também, a gente chega, faz uma RCP,
tem todo aquele trabalho, entrega o paciente no hospital e logo a regulação já está falando para a gente que tem uma nova parada cardiorrespiratória para atender. Com que qualidade que a equipe vai atender? A mesma equipe vai atender essa nova parada cardiorrespiratória. A equipe já está cansada. Fazer 30, 40 minutos de compressão torácica exige um esforço físico e mental tremendo, né? Então, eu sou um pouco crítico com essa orientação da ARRA por causa disso, né? Uma coisa é a gente estudar no ambiente intra-hospitalar, outra coisa é a gente estudar no ambiente pré-hospitalar. E para quem usa o compressor torácico há muito tempo, sabe do conforto que ele traz para a equipe, sabe da alta qualidade de RCP que ele traz para o paciente, sabe dos números mostrando o retorno da circulação espontânea, né? No serviço que a gente trabalha, o número de retorno da circulação espontânea aumentou exponencialmente com o uso do compressor torácico. Tá? É só o compressor torácico que fez aumentar? Não, é treinamento da equipe, é agilidade no atendimento, são as outras tecnologias que a gente tem para a gente usar na hora, né? Como a Giovana estava falando, do tablet, da comunicação com a central, da comunicação com o solicitante, de aparelhos de eletrocardiograma com suporte básico, que a gente já foi atender paciente que o suporte básico já tinha feito eletro, já tinha mostrado ali um supra-DST, foi solicitado o apoio da USA, a USA chegou, o paciente entrou em PCR, iniciamos a RCP com suporte avançado, com compressor torácico, com videolaringoscópio, né? Tem colegas que gostam de utilizar o POCUS para ver batimento cardíaco, né? Para ver se o coração se está sem pulso mesmo ou está com um pulso muito fraco, então faz o POCUS ali na hora para a gente ver movimento cardíaco. Então, assim, eu sou entusiasta aí da tecnologia e eu acho que a tecnologia só vem para nos ajudar. Muito bom. E outra pontuação, que a gente já falou sobre isso, mas para a gente finalizar, equipamentos avançados não compensam falta de treinamento, né? Então, tudo isso, a gente tem os equipamentos disponíveis, mas a equipe precisa ser treinada tanto para o básico bem feito, quanto para a utilização dos equipamentos. Isso aí, é um elo, né, que a gente tem que ter uma corrente, né? O uso da tecnologia é apenas um elo dessa corrente. Sim. Mas nessa corrente é uma corrente muito grande que depende de muitas coisas, depende de técnica, depende de treinamento, depende de comunicação, depende de protocolos de atendimento. Então, é super primordial. Então, vamos só fazer um apanhado geral, né, Giovana? O que a gente pode ter de tecnologia? Pensando no suporte básico, então, melhorias da viatura, né, como suspensão, como maca elétrica, aqueles colchões para maca, colchão que a gente consegue fazer uma restrição de movimentação de coluna, né, melhor do que aquele colchão reto. A gente pode ter eletrocardiograma no suporte básico. DEA. A gente pode ter DEA com monitor, né? Então, a gente não ter aquele DEA só que vai nos falando, mas o DEA também que vai mostrando ali o ritmo cardíaco do paciente. A gente pode ter smartphones. Acredite se quiser, tem muitos SAMUs ainda que não tem smartphone na viatura, né? Tem celulares tão antigos que não conseguem mandar uma foto para a central de regulação. Né? Então, acaba passando caso, às vezes, para o celular do profissional. Do profissional. Então, é uma tecnologia. Né? A gente pode ter aplicativos ali no celular, a gente pode ter o uso do tablet, a gente pode ter o georreferenciamento na viatura. Aspirador elétrico portátil, né, para a gente entrar numa residência, fazer a aspiração lá já dentro da residência. Bolsas de medicamento. Bolsas né? de medicamento, cinta pélvica, torniquetes, curativos compressivos, né, bandagem israelense. Isso aí é tecnologia, pessoal. Não adianta falar que não é tecnologia, porque E dentro do suporte avançado, as mesmas tecnologias do suporte básico? As mesmas do suporte básico, né? O compressor torácico pode ter no suporte básico também. Então, no suporte avançado teria o compressor torácico, videolaringoscópio, ultrassom portátil, bastante coisa, né? Outros, a gente está falando de avanços tecnológicos, mas não são sempre equipamentos que a gente está falando. A gente tem um item muito importante na nossa viatura, que é a fita pediátrica, né? Sim. É uma fita mesmo de papel que a gente utiliza para a medição do tamanho da criança. Quando a gente mede essa criança, a gente tem uma estipulação do peso. Então, isso envolve uma questão muito importante, que é o cálculo da dosagem para administração nas crianças. Então, ela não é um equipamento eletrônico, mas ela é um avanço aí
do nosso parque tecnológico, né? Não é um equipamento em si que a gente utiliza, mas é um material que a gente utiliza e que veio com o avanço da tecnologia e com os estudos e tudo mais, para a gente salvar a vida das crianças. E em breve também, Giovana, no nível SAMU, né, falando a nível SAMU, teremos aí a localização do solicitante através da ligação, né? Então, o solicitante, muitas vezes, ele está perdido, está numa região de mata. Então, através da ligação, a central já vai conseguir localizar esse solicitante. Foi anunciado pelo Ministério da Saúde, Foi né? anunciado pelo Ministério da Saúde. Se não me engano, o SAMU de Porto Alegre já está com essa tecnologia sendo aplicada. E, com isso, vai ser outros SAMUs aplicando essa tecnologia. E também o uso da inteligência artificial na central de regulação, embasando os médicos reguladores a tomar as condutas de qual empenho, de qual viatura que ele vai fazer. Se ele vai mandar o suporte avançado, suporte básico, suporte aéreo, né, embarcações, tem SAMU que tem embarcações. A gente participou, reiterando aquele evento que a gente participou, né, e aí falando sobre um equipamento que nós do SAMU não utilizamos como parte do nosso parque tecnológico, mas a polícia utiliza muito, que são as câmeras, né? Eles utilizam as câmeras corporais, né? As câmeras corporais, e o nosso SAMU aqui não é uma realidade isso, mas, por exemplo, no SAMU São Paulo, no COBOM e juntamente da central operacional do grupamento de resgate aéreo, que é do GRAU, é tudo integrado, né? Eles ficam praticamente no mesmo serviço, dependendo aí da região. E com câmeras corporais dos policiais, os médicos do GRAU que estão na central operacional conseguem fornecer orientações, né, a respeito ali de um primeiro atendimento, seja um colega policial ferido, seja uma parada cardiorrespiratória, seja um bebê engasgado. Então, tudo isso aí faz parte, né, da nossa cadeia de sobrevivência, do avanço tecnológico no atendimento pré-hospitalar e nos benefícios que a tecnologia traz aí para a gente salvar as vidas. Isso aí, acho que a gente teria que fazer um outro episódio explicando cada tecnologia, né, o funcionamento de cada tecnologia, os benefícios de cada tecnologia. Ficaria um episódio muito grande se a gente fosse falar tudo isso agora. Sim. Né? Como usar, por exemplo, um POCUS, em quais casos que a gente vai usar o POCUS. Né? O POCUS, para quem não sabe, é o Ultrassom Point of Care. E ajuda muito, a gente vai pegar um acesso central, um acesso periférico, às vezes está difícil, a gente pode lançar a mão do POCUS. Diagnósticos de pneumotórax, hemotórax, diagnósticos de FAST, né? Então, mas seria um outro episódio para a gente falar sobre isso. A gente queria falar mais sobre um apanhado geral, falar sobre o que tem aí para a gente, disponível para a gente, mas que depende muitas vezes do empenho, da vontade dos gestores conseguir esses equipamentos para dar maior qualidade para o atendimento das vítimas. Sim. Então, a gente está falando sobre isso, que é, primeiro, o quanto isso é importante de maneira para gestores, para profissionais e para leigos. Incentivem, cobrem dos gestores de vocês. Gestores se interessem por essa parte, porque realmente faz a diferença. Certo? Isso aí. Pessoal, muito obrigada pela presença. Não se esqueçam que esse episódio também está sendo lançado simultaneamente no Spotify. Fica aqui o QR Code aí para vocês fazerem a leitura. Vai jogar vocês lá no Spotify diretamente, com vídeo e áudio disponíveis. Não deixe de deixar o seu like no nosso episódio. Se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais, @Código 3 Podcast no Instagram e Código 3 Podcast no Spotify. Muito obrigada pela presença. Obrigada, doutor Eduardo. Obrigado, Giovana. Tamo junto. Um abraço, doutor Márcio Nakashima, e até o próximo episódio.